Meu nome é Raquel Ribeiro Santos, eu sou responsável pela programação de participação aqui na Culturgest. Há muitos anos que tentamos, isto não sou só eu a tentar, tentamos trazer o mês para a programação da Culturgest e ao fim de 10 anos conseguimos concretizar aquilo que era um desejo que provavelmente dará ainda muitos frutos, porque é em projetos férteis que trabalhamos acima de tudo. No encontro de hoje vamos mergulhar neste livro que é agora partilhado com todos. Foi uma tese de doutoramento e aqui estará sobre a forma de publicação, de contributo à investigação. Dizer-vos que os nossos convidados vão ser apresentados por ordem alfabética, porque sim, ainda que isto seja uma crueldade desde o tempo da escola primária. Vou começar pelo Américo Rodrigues, que agradeço a possibilidade de estar aqui presente. Já tive a oportunidade de dizer pessoalmente que, de facto, preparámos este encontro e em alguns momentos senti que todos os nossos convidados desistiriam depois de receber as preparações deste debate. Não foi o caso. O Américo dispensa apresentações, como qualquer um dos nossos convidados hoje. Ele é diretor-geral da Direção-Geral das Artes desde 2019. Poeta, ator, encenador, performer na área da poesia sonora e programador cultural. A sua presença aqui hoje confirma aquilo que pareceria um elogio vão, mas não o é. É que, de facto, é um ser humano a favor do diálogo. E essa presença tem sido fundamental na nossa malha cultural, capaz de escutar e de se fazer ouvir. Américo, sei que preparei perguntas desafiantes e agradeço a presença aqui hoje. Por ordem, a Cláudia Madeira, professora no Instituto de Comunicação, também colaboradora do Instituto de História da Arte, ambos da Faculdade de Ciências Sociais. No Instituto de Comunicação, não, sou investigadora. Investigadora do ICNova, disse bem. E do Instituto de História da Arte, aqui da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, acima de tudo, vizinhos, companheiros, cúmplices de muitos projetos e aqui convidada para comentar o nosso livro. Dizer também que, nem sempre estamos de acordo em relação a isto, mas a antiga tese, assim longínqua tese de mestrado da Cláudia foi um contributo que me parece muito importante para a leitura do perfil de programador cultural. Ainda hoje ajuda a estruturar os diferentes campos de ação e de pensamento. E sem dúvida que há aqui uma articulação que me parece muito relevante em relação à leitura do Hugo. A Denise Paulini, minha companheira de aventuras nos serviços educativos, foi entre 2015 e 2021 coordenadora do serviço educativo do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves. Entre 1999 e 2015 exerceu o mesmo cargo, agora em São Paulo, na Fundação do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alves Penteado. Como muitos de nós sabemos, a riqueza das práticas da mediação artística no Brasil são, se calhar vou dizer de uma forma exagerada, não é? Diametralmente opostas àquelas que são as herdadas nas práticas anglo-saxónicas. E para mim é um privilégio termos tido durante 6 anos a coordenar um serviço educativo de um grande museu e a contribuir para tanto a dignificação dos mediadores como das práticas de mediação em serviços educativos. Ao Hugo, uma curta apresentação, um homem dos cruzamentos disciplinares. A verdade é que, desde a sua formação em Psicologia até à direção do Festival MESC, que muito nos honra aqui hoje, esta investigação de doutoramento aqui dedicada às práticas artísticas é aquilo que nos vai dar pano para mangas e cruza, sem dúvida, campos como a dimensão social, cultural, artística e educativa. Dizer-vos que o livro está à venda no Bengaleiro do Pequeno Auditório, que fica aqui no Mendes 1, e estará disponível a partir das 19, hora em que termina o nosso encontro, e estará disponível até às 8, porque vos convido desde já a continuarem connosco para a performance da norte-americana Amy Reed, performance concerto, que será no Pequeno Auditório, e, portanto, os que seguem imediatamente para a performance não se apoquentem, porque o livro continua disponível para quem o quiser adquirir. Pelo tempo limitado que temos, não é, de 60 minutos, eu propus, como vos disse de antemão, algumas questões que permitem aqui uma reflexão crítica de alguns dos temas trazidos por esta investigação, mais do que uma apresentação do livro. Porque seguramente terão a oportunidade de ler o livro de fio a pavio e refletir e partilhar, e nessa altura, então, espero que o sabor da memória deste encontro vos acompanhe depois nessa leitura. Eu propus para reflexão aos nossos convidados 3 temas. Digo-vos já que eu suspeito que conseguiríamos chegar a 2, mas eu preparei 3. Por um lado, o cruzamento de fronteiras e as múltiplas dimensões que os campos, ou dimensões ou campos convocados na criação artística com comunidades. E quem diz com comunidades diz
com lógicas participativas, diz com lógicas colaborativas ou interativas ou de cocriação. Portanto, falarmos deste cruzamento destes diferentes campos. Num segundo ponto, a criação deste outro espaço-tempo que tanto se fala ao longo da investigação do Hugo para relações sociais e culturais propostas por algumas destas práticas artísticas contemporâneas. Este é o segundo ponto que lancei para debate. E o terceiro, que é o havendo tempo, os perigos, os riscos, aquilo que é desafiante nas práticas artísticas comunitárias e participativas. E eu deixei estrategicamente para o fim, porque é aquela altura em que nós entramos todos a falar todos ao mesmo tempo e ninguém se entende, e depois a produção vai dizer está na hora de ir à vídeo, então nessa altura nós estrategicamente fugimos. Então, para este campo 1, e passar a palavra aqui aos nossos convidados, dizer-vos que eu parto aqui de um excerto, os que já têm o livro vão provavelmente espreitar a página 48, mas de qualquer forma, dizer que parto aqui de um excerto que me parece muito significante para este cruzamento de campos. Considerando a hibridez inerente ao campo das práticas artísticas comunitárias, é fundamental percorrer as principais dimensões que influenciam a sua constituição, na sua ação e reflexão diversas. Opta-se, aqui nesta tese, por destacar 4 dimensões, que apresentam muitos aspectos em comum e outros tantos contraditórios, assumindo-se, no entanto, como complementares, a saber, o cultural, artístico, educativo e comunitário. Estes diferentes pontos de partida trazem contributos específicos para informar e situar a proposta de uma definição integrada para as práticas artísticas comunitárias. Por ordem. América. Nós sabemos que os modelos de apoio à criação em Portugal têm vindo a tomar medidas cirúrgicas, mas também consequentes, na inclusão da componente educativa, com uma preocupação subjacente às práticas artísticas. Mas também que sabemos que há uma atitude muito comum, que desde então surgiu, que foi a de considerar que toda a criação artística é educativa e passar uma programação de eventos pontuais, como as ditas guiadas, ou um desdobramento, uma interpretação fácil, não é? Aquelas estratégicas educações facilitadas. Do mesmo modo, vimos surgir um grande movimento, que talvez do espectro oposto, que apela à confirmação da criação artística para a infância ou para as comunidades como uma expressão artística de grande especificidade. Como é que nós conseguimos incluir as práticas artísticas comunitárias num modelo de financiamento público às artes sem esforçar um compartimento que, na verdade, seria um compartimento para múltiplas áreas de intervenção? Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na apresentação do livro do Hugo e, portanto, muito obrigado pelo convite. Eu venho, sobretudo, para ouvir-vos, mas, tendo em conta a responsabilidade que tenho neste momento, também pretendo dar um pequeno contributo mais informativo do que reflexivo. E, portanto, sobre essa questão, queria dizer-vos que o modelo de apoio às artes deve ser entendido como uma ferramenta em permanente alteração, em permanente construção. Há realmente um novo modelo de apoio às artes que foi aprovado em abril, mas, como é óbvio, vamos introduzir permanentemente mudanças, alterações, melhorias, consoante os casos, porque os modelos servem para quase todas as situações, uniformizam tudo. E isso é errado, como parece óbvio. Portanto, o que temos feito, e vou dar um exemplo de uma correção recente, que talvez o exemplo prático funcione melhor. Por exemplo, o apoio às artes visuais era tratado da mesma maneira, através dos mesmos avisos de abertura e dos mesmos formulários que o das artes performativas. No entanto, eram realidades completamente diferentes. Perguntar a um candidato nas artes visuais sobre as itinerâncias e os hotéis e os restaurantes, quer dizer, não faz sentido. E as questões de produção também são muito diferentes. Portanto, aquilo que se fez foi separar os concursos. E, portanto, é isso que estamos a fazer, é tratar agora de forma específica o que é específico, o que é singular é tratado de forma singular. Ou seja, durante muito tempo não havia esta preocupação de olhar para as realidades distintas e para as diferenças que existem nas diversas áreas artísticas e nas formas até de entender
o trabalho artístico. Por outro lado, eu sei que nós não nos podemos demorar muito, temos usado um mecanismo que chama acordos em parceria para criar novas linhas de apoio. Os acordos de parceria estavam previstos na lei, mas não eram usados. No entanto, agora, isso permitiu-nos criar uma linha de apoio, por exemplo, ao trabalho artístico nas prisões, ao trabalho artístico de artistas deficientes e de acessibilidade de público com deficiência e às atividades artísticas, acessibilidade às atividades artísticas, enquanto espectadores também, e também coisas como a intervenção no pinhal interior, sítios muito isolados, também o trabalho de apoio na área da saúde mental, da arte e saúde mental, e agora, em breve, na próxima semana, cruzamentos entre arte e o ambiente, arte e interculturalidade, e nunca mais parará. Ou seja, realmente para entender estes acordos em parceria, estes programas decorrentes de acordos em parceria, como uma espécie de laboratórios que nos ensinam depois a integrar num modelo mais genérico, num modelo mais estruturante, estas diferenças e procurar melhorar permanentemente esses avisos de abertura, definindo outros objetivos específicos, outros métodos, valorizando, como neste caso, valorizando mais o processo do que, digamos, o objeto artístico final, valorizando a questão da participação das populações, a questão da mediação, tudo isso. Mas isso só se pode fazer com linhas de apoio diferentes daquelas a que concorre toda a gente de forma quase indiferenciada. É isso que nós estamos a fazer, é precisamente aperfeiçoar, através deste mecanismo, a resposta aos artistas que têm outro tipo de entendimento na sua relação com a comunidade. Eu não entendo que nós sejamos a tutela. Atenção, nós não podemos ter política de gosto, nem dirigir. O que podemos é dar possibilidades novas possibilidades de apoiar em respeito pelos projetos específicos e pela especificidade do trabalho artístico das várias entidades. Finalmente, talvez seja a altura de pensar se não pode haver uma linha de apoio só para isto, entre arte, ou seja, dedicado à arte e as comunidades, ou arte na comunidade. É uma reflexão que, com certeza, vocês vão contribuir para que seja claro depois se devemos fazer isso ou não. Da nossa parte, estamos disponíveis para todas as transformações e para todas as ousadias, desde que isso faça sentido em relação àquilo que é a nossa missão, que é apoiar os artistas e as entidades artísticas. Muito obrigada. Passo aqui a bola aqui à Cláudia Madeira, no jeito do futebol. Cláudia, o teu trabalho tem-se dedicado muito a esta questão do atravessamento de fronteiras, do hibridismo, e era nesse sentido que eu te convidava aqui a dar um contributo inicial nesta conversa. Okay. Então, muito boa tarde a todos e todas. É com muito gosto realmente que estou aqui hoje. Foi também uma surpresa interessante, no sentido em que, efetivamente, ser compulsivamente obrigada a ler um livro de fio a pavio, não é? Para pensar com o autor também, não é? É só por si um ato também muito gratificante, no sentido que é, de facto, uma forma de participação, não é? Que tem faltado um pouco em Portugal, porque a edição é escassa nesta área, há muito poucos trabalhos sistemáticos que venham contribuir para sistematizar a informação, e este é um trabalho importante, mas também tem faltado precisamente a discussão com outras pessoas que dialoguem com ele, não é? E essa abertura, eu acho que é só por si, e enquanto investigadora, foi esse o papel que me colocaram aqui hoje, não é? Acho que é fundamental. A questão do hibridismo parece-me aqui um mote interessante, porque ela vem, em primeiro lugar, do lugar das próprias práticas comunitárias que o Hugo aqui desenvolve, mas também do seu percurso. Ou seja, nós percebemos que é alguém que vem da área da psicologia
e, entretanto, como muitos de nós, não é, deriva para outras profissões, outras procuras, outras relações com o social, nomeadamente, não é? E isso é interessante. Vão ter aqui na Culturgesto um autor, o Bruno Latour, filósofo, sociólogo, antropólogo, que precisamente em 1991 desenvolveu um livro bastante controverso à altura, talvez agora mais assimilado, mais aceitável, em que ele dizia precisamente que nós nunca fomos modernos. O que é que ele queria dizer com isto? Que nós sempre fomos híbridos e que todas as práticas, sejam elas dinâmicas sociais, dinâmicas políticas, dinâmicas artísticas, advêm de processos antigos, não é? Que estão sempre em mutação, que são protoformes e que, por isso, eles fazem parte de um imaginário que vai sendo desenvolvido, não é? Essa questão da metamorfose acho que é aqui também importante, porque o Hugo apresenta-nos um palco híbrido, que é desde logo o teatro grego, em que nós vemos aí um modelo de democracia ativa, conceitos ligados a essa democracia ativa que remetem para a híbris, precisamente, que também é o híbrido, é a insolência, é a desmesura, é a estranheza, mas que tendencialmente procuravam retirar essa híbris, ou seja, a híbris deveria ser penalizada. E eles tinham, inclusive, não era só no teatro, era também na vida, uma lei que penalizava todos aqueles que se considerassem superiores aos outros. E isso era a híbris, era essa desmesura do poder. Bem, essa questão, efetivamente, nós temos um palco que procura criar formas de, enfim, societar os seus cidadãos, não é? Ao mesmo tempo que retira representação a mulheres e a escravos, por exemplo, não é? Portanto, não podemos usar o teatro grego como, enfim, uma história para o híbrido hoje, porque nós estamos precisamente a rever, através do hibridismo, todas aquelas histórias que não foram colocadas na história, não é? E, portanto, hoje, quando falamos em questões muito caras ao hibridismo e que o Hugo também fala, a procura do comum, não é? A procura do comum é hoje qualquer coisa que tem a ver com estas práticas comunitárias, mas também a ver, por exemplo, com as questões de género, onde, sei lá, Silvia Federici nos fala, ou mesmo Donna Haraway, através de uma utopia, de algo que ainda pode ser reconstruído, não é? Nos coloca. Portanto, é em rede, não é? É em rede que nós podemos, de facto, pensar todas estas práticas artísticas e pensar o que é que resta delas. Ou seja, temos vários autores, desde Beuys a Wagner, a Boal, não é? Que nos dizem que, afinal, o homem é artista, não é? Se o homem é artista, qual é que é a potência de ser artista? A verdade, a questão básica parece-me que é esta. Qual é a potência de um homem se tornar artista? O que é que isso traz de potencialidade política, de agência, de reflexibilidade? Essa reflexibilidade, que é um tema caro à sociologia e que efetivamente se procura nestas dinâmicas, o hibridismo hoje traz-nos de volta, não é? Permitindo, naquilo também que o Hugo mais uma vez coloca, não é? Do Zygmunt Bauman, desta modernidade líquida que torna fluido tudo o que são identidades, mobilidades, géneros, por exemplo, mas também torna fluidos precisamente as possibilidades de se aceder de outras formas. E aí entra então a questão que estavas a falar das diferentes esferas, não é? Há sempre perigos nesta questão do hibridismo e no caso especificamente aqui das artes participativas, um dos perigos é como saber se essa agência está a ser bem conseguida, não é? E o que é que se pode retirar dessa questão? É, por um lado, perceber que a arte hoje, de alguma forma, tomou o lugar da política, apresenta-se como uma espécie de polis alternativa. Aliás, desde a documenta, por exemplo, de 2014, a questão da Assembleia, não é? Tomou o palco. Portanto, ao mesmo tempo que nós vemos um esboroamento, uma falência do sistema de representação política
e se procura maior participação e percebemos que os movimentos sociais e novas práticas não institucionais de política dão emergência, não é? A arte toma para si esse lugar, dizendo, eu sou político, não é? E, portanto, devo discutir o mundo através dessa política. Por outro lado, esse lugar é um lugar também arriscado. E aí eu acho que, indo para a terceira questão já, os riscos. Desenvolver os riscos, é que, de alguma forma, se pense que a arte resolve todos os problemas do mundo, não é? E que o artista, de alguma forma, também possa ser considerado como um assistente social, entre aspas, não usando esta expressão de uma forma pejorativa, mas resolvendo problemas que têm que ser resolvidos em instâncias distintas também. Eu acho, pessoalmente, que esse é um dos grandes perigos. Portanto, eu venho da Sociologia, passei precisamente por várias instâncias ligadas à habitação social, ao planeamento estratégico, etc., e em todos esses processos apercebi-me, nomeadamente um caso muito específico da Quinta do Mocho, onde eu estive a fazer o realojamento daquela população. Mais tarde percebi que o mesmo local se tornou uma galeria urbana, não é? Importante, o grafite. Apercebi-me que muitas vezes a arte pode vir a fazer uma espécie de limpeza, fazendo esquecer que as problemáticas sociais se mantêm lá, não é? E que, na verdade, as outras instâncias têm que atuar ao mesmo tempo da arte, e a arte só pode ser um elo e não uma solução ou uma máscara de solução. Portanto, na minha perspectiva, o que o hibridismo nos traz é essa híbris, novamente, da desmesura, de poder ser insolente e dizer, não, a arte não resolve tudo. A arte está aqui para ser um elo e não para ser uma solução. E aí, realmente, o que importa é perceber como é que as pessoas participam e o que é que elas tiram dessa participação, não é? E avaliar também esse processo. Perceber quais as consequências desses processos na continuidade. Não sei se... Obrigada. Sim, acrescentaste, desviaste. Obrigada. Continuando. Vou continuar aqui este fluxo de pensamento para a Denise, dizendo que se há figura ativa que muitas vezes veste esse papel de reflexivo, de ligação à comunidade, híbrido, uma vez mais, são os mediadores, as pessoas que trabalham no âmbito de serviço educativo e que fazem essa mediação artística e cultural. Mas eles também têm vindo a driblar essa dialética de uma forma muito interessante, às vezes invisível. Tu poderias nos desenvolver um bocadinho esse pensamento? Sim, sim. Começar agradecendo o convite, agradecer a Raquel, a Culturgest, ao Hugo e ao Mesh. É uma alegria estar aqui convosco e uma alegria ter contato mais aprofundado e enfim, desde o convite eu mergulhei no livro e parabéns, Hugo. Obrigado. Depois, se o tempo permitir, tinha algumas observações a fazer sobre o livro, a começar pela bibliografia, que cobre um espectro incrível, maravilhoso. Mas, então, vamos à pergunta da Raquel. Eu sou completamente apaixonada pelo tema da mediação, justamente pelo seu potencial. Então, há 20 anos trabalho nisso enfim, como todas as áreas, mas é uma área que em certo sentido, é um campo de batalha. Há um pouco, mais ou menos um pouco antes da pandemia, ao dar uma aula, eu usei essa expressão, a mediação como um campo de batalha. Porque quando a Raquel fala de driblar, né? O mediador faz muito isso ao driblar muitas vezes fechamentos e programas institucionais ou modos de ver que são fechados, e eu diria que um dos contributos maiores do mediador é colaborar, mas que também é um dos maiores contributos da arte participativa, é colaborar com a criação de novas subjetividades. Então, o mediador, eu acho que ele dribla
a tendência a um fechamento de mundo, a tendência a ver a arte e ver a função, inclusive, do serviço educativo ou do mediador como alguma coisa escolar, no mau sentido, apenas, como diria Paulo Freire, que é muito utilizado pelo Hugo. O Hugo passa por todo o Paulo Freire, como uma educação bancária, né? Como se vai à instituição ou para sacar conhecimento. Então, o mediador já de cara dribla isso, porque o mediador estabelece a riqueza da relação. A grande riqueza do que o mediador instaura já de princípio, é uma prática que só acontece na sua plenitude se de pronto for estabelecida uma relação. Então, eu não sei se eu estou um pouco a fugir ao tema, mas vamos lá. Já ao estabelecer que é a relação o que conta, o mediador já está a utilizar novamente essa expressão, que acho interessante que usasse, de driblar, né? De fazer de tentar jogar com todas com as expectativas e com... Então, ao colocar esse peso da relação, o mediador ele vai já de pronto desmontar uma série de pressupostos de fechamento, que é o pressuposto então da educação bancária, de que nós vamos às instituições, aos espaços culturais e encontramos um mediador apenas para sacar conhecimento, e instaura justamente uma coisa que é claro que o livro do Hugo vai abordar isso pela lógica da prática na comunidade, ou a prática da arte em comunidade, ou muito pelo teatro também, mas nesse ponto existem inúmeros pontos de igualdade. Deixar claro que aquilo que está a se criar na relação que é o conteúdo. Então, não é um conteúdo que virá, mas é um conteúdo que é criado em conjunto. Ao fazer isso, o mediador já está, em enorme medida, colaborar com voltando ao início do que eu falei, da criação de novas subjetividades, de novos mundos. Já de pronto, ao instaurar um terreno do comum, um terreno que o Hugo fala também, que eu gostaria de lembrar, para quem estiver com o livro, ou comprar o livro, de espaços dialógicos. Eu acho muito importante esse trecho do livro quando você fala por essas... Aí, no caso específico, você está a citar exemplos, mas você fala da criação de espaços dialógicos. O mediador faz isso também. Ele cria espaços dialógicos, quer dizer, espaços onde é possível o diálogo e onde, voltando, a base é a relação. Não sei se eu fugi um pouco Para mim foi perfeito, porque é este individualismo, é este lugar entre muitos lugares comuns que o Hugo vai convocando. Sim, sim. E não é à toa que este lugar, como a Cultura Gesto, é tão interessante. É um lugar muito pluridisciplinar, que convoca as artes visuais ao mesmo tempo que as artes performativas. Sim. E acho que temos tudo a ganhar com esse cruzamento. E passo ao Hugo, pode ser? Já volto a chatear. Hugo, na verdade vou-te convidar a fazer aqui a transição da primeira para a segunda questão. Se por um lado estamos de facto a falar deste cruzamento de fronteiras, que tanto falas na tua investigação, não é? Mas eu propunha que saltasses ao mesmo tempo já para este lugar que as tuas orientadoras e que escrevem o prefácio de forma tão clara falam muitas vezes deste lugar, deste espaço-tempo para as relações sociais e culturais propostas por algumas destas práticas artísticas contemporâneas. Então, por um lado, este cruzamento de fronteiras, mas por outro também, o que é este outro espaço-tempo que tanto se fala e que alimenta a tua investigação, a tua forma de estar? Passaste uma rasteira, achei que já ia para os riscos da participação. Já estou contente, aqui muito de acordo com a Cláudia. Bom, eu tenho que começar por agradecer muitíssimo. Agradecer primeiramente aqui à casa que nos recebe, não só na apresentação do livro, mas também esta chegada do mês finalmente a Lisboa e à Cultura Gesto. Muito obrigado. Tem sido um prazer fazer uma coisa que muitas vezes parece impossível, mas que é maravilhosa, que é programar a 3 neste caso.
porque eu tive o prazer de trabalhar com a Raquel e com a Patrícia Portela do Teatro Viriato e, portanto, é hiper possível programar, é um prazer fazer isso em conjunto, com rede, partilhando angústias, tomando decisões em conjunto. Portanto, muito obrigado também por essa aprendizagem e por esse caminho que estamos a tentar fazer. Né? Muito obrigado e espero que tenhamos também a oportunidade de o aprofundar. Bom, dito isto, muito obrigado a vocês que tiveram essa missão super ingrata de ler, de ler este livro. Ainda por cima, alguns de vocês em PDF ainda, porque ele ainda não estava pronto como objeto físico. E obrigado também às edições Colibri. Fernando hoje está cá pessoalmente por este investimento em tempos que nós não sabemos para onde é que vai o mercado do livro, por todas estas indefinições. Já era algo que acontecia antes da pandemia. Imagino que a pandemia também nesta área traz outras interrogações. Obrigado ao Fernando, obrigado à Raquel, que fez o design do livro, e obrigado ao Abílio, que tratou da parte gráfica. Muito obrigado pela vossa constante colaboração e diálogo. E também ao Plano Nacional das Artes, que apoiou em parte esta edição, revelando aqui também um casamento interessante entre o público e o privado. E acima de tudo, também agradecer uma coisa que não me esqueço de sublinhar nunca, que é um agradecimento mais coletivo a todas e a todos vocês que contribuíram com os vossos impostos. Já agora devemos explicar isso. Quando é atribuída uma bolsa, o dinheiro vem de todos nós. Há um investimento que é feito, neste caso na produção de conhecimento. Acho que às vezes nos esquecemos disso. E eu só consegui fazer esta tese, só consegui fazer este trabalho pelo vosso investimento. E isso é algo de fundamental. Já agora, não só dos cidadãos portugueses, imagino que também de alguns cidadãos da União Europeia, mas muito obrigado por esse contributo, porque efetivamente é preciso tempo, esse espaço-tempo que tu falavas. E, portanto, a prática que eu desenvolvia na sua intensidade e com uma série de dilemas e desafios que nos são colocados todos os dias, a todos nós, às páginas tantas era, eu diria, incompatível com um trabalho de investigação. E, portanto, a Bolsa criou condições concretas, práticas, instrumentais para que isso pudesse acontecer. E daí saltamos, já faço aqui um misto entre o espaço-tempo e também a hibridez. Não quero deixar de ir aí. Porquê? Porque, acima de tudo, este é um trabalho que não é um trabalho de 4 anos e meramente investigativo. Não é? É um trabalho que tem 17 anos de experiência, de um cruzamento que eu tive com imensas pessoas, protagonistas, instituições, países também, geografias, culturas muito distintas, que me permitem também arriscar-me aqui em 3 estudos que constituem esta investigação como um todo. Ficando a sensação de que há muito para pensar, de que há muito para organizar e que há desafios inclusivamente novos que vale a pena terem atenção neste momento. E daí também esta decisão de quando publicar este livro. Né? E aí vamos para o espaço-tempo. Eu tinha a ideia de tornar este livro algo menos académico e mais ágil e que pudesse cumprir uma coisa que eu acho que para mim é fundamental, e que sublinho nas práticas artísticas participativas e comunitárias, que é como é que estas práticas podem dialogar com uma criança de 7 anos e, ao mesmo tempo, com uma pessoa com 80 anos, por exemplo, com uma pessoa de um contexto mais urbano ou rural, embora esta divisão tenha muito que se lhe diga. E isso eu acho um exercício muito desafiante e que, na verdade, é o exercício da democracia, ou deveria ser, que é como é que nós contemplamos realmente uma diversidade nas nossas práticas e na forma como nos relacionamos enquanto comunidades muito diversas. E acho que agora me perdi um bocadinho neste espaço-tempo. Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, como a minha preocupação sempre foi como convocar, como garantir as várias vozes tão diversas que que fazem parte destes processos. Acho que essa foi uma das principais angústias deste trabalho e deste livro. E a colaboração tão generosa que eu depois, quando fiz aquelas contabilidades finais, portanto, há mais de 300 pessoas envolvidas neste trabalho
comigo, a pensarem comigo, a partilharem generosamente as suas experiências. Eu ocorreu-me pensar, mas porquê que mais de 300 pessoas que têm uma vida, a maior parte delas, extremamente complicada, para lá de complicada, então, nos coletivos do Brasil nem vou comentar, né? Como é que é possível gerarem na sua vida 2, 3, às vezes 4 horas por semana para se dedicarem à criação artística? É algo impressionante e que revela o quanto a dimensão da arte é fundamental no nosso desenvolvimento enquanto humanos e na nossa vida individual e coletiva. E, portanto, essa hibridez, esse cruzamento de olhares tão distintos, eu acho que é um desafio incrível. É também, o Labrinho Lúcio dizia isso no Porto, não é? Um certo encantamento pelo mundo, que eu acho que tento sublinhar e que é alguma coisa que eu acho muito, que mobiliza nos tempos complexos em que nós vivemos. Depois também a diversidade e a hibridez de linguagens artísticas que estas práticas em concreto convocam. Se as práticas artísticas participativas e comunitárias não têm a obrigação de provocar diálogos entre linguagens artísticas, entre estéticas distintas, então eu não sei que criação artística é que tem, digamos, entre aspas, essa obrigação. Portanto, é algo inerente, essa convocação de protagonistas muito distintos, de setores distintos. Eu detesto esta palavra setor, mas ainda temos que a utilizar para entender de que é que estamos a falar. É algo que eu acho aqui fundamental. E depois, um exercício muito forte que foi o de cruzar disciplinas do domínio académico e também as diferentes formas de produção do conhecimento e como é que nós as colocamos em diálogo. Convocando, ao mesmo tempo, autores que nos trazem uma leitura extremamente rica e estruturada e instigadora, de geografias muito distintas. Se viram a bibliografia, eu tive esse cuidado de não ficarmos nos de costume anglo-saxónicos, até porque eu não tenho assim grande simpatia muitas vezes por essas perspectivas, mas também as convoquei. E ao mesmo tempo que tentei trazer as conversas com as pessoas dos grupos, com os encenadores, com a maneira como tentei nas reflexões finais dos estudos, fazer essas reflexões finais em conjunto. Eu devolvi as reflexões que fiz nos 3 estudos aos participantes. Eu devolvi essas reflexões e disse, por favor, comentem, isto faz sentido. Isto é assim, ou eu estou a viajar na maionese e fiquei louco com tantas horas de análise temática e de conteúdo, e depois ainda veio a estatística para ajudar à festa. E aí chegamos à hibridez, nos métodos também. A determinada altura deparei-me, até por várias provocações, e por tentar contrariar um preconceito também meu, com a estatística, com os números, de, não, eu vou estudar estatística, eu vou tentar entender também como é que eu posso abordar esta realidade a partir de um outro método. Tentando até uma certa coerência, já que estou aqui a defender tanta hibridez, também como é que eu posso convocar métodos distintos para discutir as mesmas realidades. E, portanto, para além, o estudo da estatística trouxe-me algumas brancas, mas, para além disso, trouxe-me também uma sensação incrível da grande subjetividade que o próprio trabalho estatístico tem, aquilo que muitas vezes nós reclamamos para a investigação artística e para a investigação qualitativa, de alguma forma, né? E, portanto, esse confronto também foi muito interessante. E eu deixei esse estudo para o final, exatamente também para que o questionário que foi construído emanasse já de todo um trabalho mais qualitativo e mais orientado por uma investigação artística. E outra coisa fundamental que tem a ver com o espaço-tempo, que foi o distanciar-me também daquilo que estava a estudar. E, portanto, o grande desafio foi eu desacelerar, distanciar-me também da prática artística diária, e isso foi fundamental para este trabalho. E estar muito mais num lugar de escuta, de observação, voltar a treinar esse ofício tão importante para a criação artística, e que às vezes na corrida dos dias nós vamos perdendo. E para mim realmente foi maravilhoso, foi um privilégio estar com mais de 20 grupos
quieto, no meu canto, sem ter que dizer nada, não ter nenhuma opinião sobre nada, a tirar as minhas notas, a conversar com pessoas nos momentos mais formais ou mais informais, na maneira também como elas se relacionam. E, portanto, fiquei muito satisfeito de não ter optado por um problema que eu acho que é um problema que muitas vezes a investigação artística nos traz, que é de nós ficarmos embrulhados no próprio objeto artístico em que estamos envolvidos e não criar, muitas vezes, canais de comunicação e de respiração para ter uma outra perspectiva sobre isso. E acho que não me estendo muito mais. Mas é uma opção. Todas as opções eu entendo como válidas e eu fiquei feliz por ter tomado esta. No final, no início, eu não sabia se ia ficar feliz. Obrigada. Vou passar agora à Cláudia. Aqui uma certa alusão àquela que é uma referência para mim, tu sabes, os Novos Notáveis, esta investigação em torno da programação cultural. Em vários momentos dessa investigação tu falas sobre o programador como mediador e este equilíbrio entre diferentes campos de ação, cultural, artístico, financeiro. E sabemos que nos dias de hoje é evidente que algumas dessas dimensões têm algum peso, talvez excessivo, o financeiro ou estas lógicas da coprodução, que de resto, muitas vezes, tanto o financeiro como a coprodução são faces da mesma moeda, mas também, por vezes, um peso talvez reduzido ou instrumentalizado da educação e da relação com os públicos. Eu pedia-te, se quiseres, se consegues desenvolver um pouco estes diferentes campos de ação, esta ideia de um mediador. Curiosamente, a Denise fala de mediador, neste caso falou porque falamos assim, por tipo de expressão, de mediador como uma pessoa que trabalha no âmbito do serviço educativo, mas na tua investigação o mediador é muito mais, não é? É também o programador, a pessoa que está entre estes diferentes campos. Será que aceitas o desafio de falar um bocadinho sobre isso? Posso tentar. Também podes desobedecer. Sim, posso tentar. Bem, a figura do programador hoje já tem uma história, não é? E nessa história já houve muitos desenvolvimentos, basicamente, não é? Porque, efetivamente, por exemplo, em Portugal, quando essa figura emergiu, ela emergia realmente dentro de instituições. Por exemplo, esta foi uma das primeiras casas onde esse papel tomou espessura, não é? E emergia como uma entidade que tomava conta de todo o imaginário, digamos, da programação, não é? Hoje eu diria que esse processo é um processo um pouco mais distendido, no sentido em que não só ele absorve outras áreas, e nós estamos a ver correntemente programadores que não são só programadores artísticos, são programadores da área educativa, da participação, também isso tem mudado, não é? Ou da parte quase da investigação, como é o caso da Liliana, não é? Que de certa forma promove discurso, outras ligações às entidades, e portanto isso é uma abertura enorme, não é? A questão que se pode colocar é se não há, por vezes, hierarquias dentro desses processos, não é? Essa é uma discussão que está desde a origem, precisamente, destes processos educativos, etc., ou sociais, em que muitas vezes se espera, digamos, que essas entidades façam apenas esse papel, e elas ficam como entidades que são subservientes de outras, não é? Eu acho que o processo deverá ser, não é, muito mais integrador, em que haja uma concertação, mas em plano de horizontalidade, não é? Porque é o mesmo que eu dizia há pouco em relação à questão da arte poder ter hoje o papel de, em miniatura, dar conta de todas as questões que outras áreas devem também tomar conta, não é? E é verdade que, por exemplo, a programação cultural hoje está muito mais ligada a questões de planeamento estratégico, portanto, há programações muitas vezes a pensar em território, conjuntamente com o contexto onde estão, e isso é algo positivo, mas também será algo positivo pensar como é que a questão da educação, como é que a questão da discussão teórica, etc., podem, de facto, ter um papel nesse processo que não seja só
inclusive o da entidade artística, não é? E eu penso, posso estar errada, quer dizer, também, que ainda há muito por fazer. Quando nós ouvimos falar o Américo, e muito bem, que é preciso alguma especificidade nos apoios, não é? Ao mesmo tempo percebemos que há uma série de camadas sociais que elas não estão bem cobertas, não é? Realmente solidariedades orgânicas. Portanto, a educação não funciona assim tão bem, a questão da deficiência e dos problemas, etc., que estão ligados a isso, não funcionam assim tão bem, e há muitas áreas onde elas não funcionam assim tão bem. Eu penso que a arte não vai conseguir resolver, lá está, esses problemas todos, não é? E que, por mais programadores distintos que existam numa entidade, eu não sei se estou bem a responder à tua questão, isso não é suficiente se não for concertado realmente com, então, se queremos tratar a sustentabilidade, se queremos tratar os géneros, se queremos tratar a educação, se queremos tratar o social, porque não concertar, então, realmente com as pessoas que também têm esse papel, não é? De uma forma realmente sistemática e em que os territórios, as câmaras, enfim, sejam chamados a terem responsabilidade sobre isso e perceberem realmente as questões porque estão por base, não é? O que é que falta? Então, é preciso consertar isso e a arte e esses programadores terão um papel, entre outros, que têm que ser consertados. É assim que eu vejo. Sim. Agora, não sei se estou a responder a esta pergunta. Traz-nos já para uma resposta que o Américo quer não, queria. Não é? Sim. Queria porque aquilo que vou dizer entronca nas considerações anteriores e de alguma forma dá um contributo de resposta a esta última pergunta, que é, há uma realidade nova em Portugal. Passou a haver uma rede de teatros e cineteatros. Isto, há sempre quem queira diminuir o impacto disto, mas eu julgo que traz uma profunda alteração da paisagem cultural no país e da importância das comunidades no processo artístico e também redefine melhor a posição dos programadores e dos mediadores e das questões das acessibilidades, da participação, tudo isso. É certo que é a partir de equipamentos físicos geridos por entidades, algumas artísticas, outras não artísticas. Mas, como ao mesmo tempo, depois de um processo de credenciação, ou seja, quem concorreu teve que cumprir muitos requisitos, nomeadamente de objetivos de serviço público. E agora há um programa de apoio à programação, que aliás é lançado no dia 8, portanto é uma coisa da atualidade. Nessa candidatura há uma série de exigências que dão resposta a isto tudo. Por exemplo, está previsto que só recebem apoio, aquelas casas só recebem apoio, se tiverem uma visão estratégica, se tiverem um serviço de mediação, um serviço educativo, se o programador tiver autonomia / independência do poder político, se as casas não tiverem apenas acessibilidades de casas, estou a falar de equipamentos, teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais, se tiverem acessibilidade também para além da física, acessibilidade intelectual, por exemplo, se tiverem no seu programa inscrito a luta contra a discriminação étnico-racial, se tiverem em conta a sustentabilidade ambiental. Bem, uma série de desígnios de intervenção pública que vai produzir uma alteração enorme em todo o país, nessas salas de todo o país. Pela primeira vez há um apoio concreto, por patamares, diga-se, a quem já fazia esse trabalho e a quem quer fazer esse trabalho, seguindo boas práticas que serão divulgadas também. Há várias entidades que vão ajudar a fazer
este trabalho, mas que parte do pressuposto que deve haver um diálogo permanente com os agentes locais, sejam autarcas ou sejam programadores ou técnicos, para também um programa de qualificação. E não é, obviamente, para produzir ou para criar clones de programação. É para cada equipamento daqueles possa fazer uma programação que se articule com aquelas comunidades, envolvendo-as nos atos criativos também, não só de recepção. Aliás, nesse programa de apoios está prevista a obrigatoriedade de haver espetáculos comunitários e espetáculos de emergentes. Espetáculos e outras ações. Disse espetáculos para facilitar. Portanto, para emergentes, para públicos zangados com a cultura. Ou seja, há uma série Ou seja, 95% da população portuguesa. Estou a exagerar. Felizmente não existe apenas uma comunidade, existem várias comunidades, não é? E é preciso trabalhar com esses públicos. Claro que é um esforço gigantesco, mas atenção, são 81, num espaço de um mês, 81 espaços que foram credenciados e analisados, monitorizados, e que vão submeter-se agora a um concurso público. Isso vai transformar... também esqueci-me, talvez algo muito importante, mas não queria centrar a conversa nas entidades artísticas, mas há também a obrigatoriedade dessas salas, ou desses espaços, desses equipamentos, é o melhor termo, de programarem iniciativas que já foram apoiadas no âmbito do apoio sustentado pela própria Direção-Geral das Artes. Como sabem, há espetáculos, e vamos reduzir isto só aos espetáculos, há espetáculos que se apresentam 3 vezes aqui em Lisboa, 2 no Porto, no máximo, e não circulam por nenhuma sala do país, o que é terrível para todos, não é? Agora há esta possibilidade de circulação, porque isso, para serem apoiados, têm que integrar esses projetos. Portanto, a circulação vai aumentar. Depois, finalmente, há a lógica territorial, que se fala muito aqui e que é completamente esquecida. Quando se fala de programadores, muitas vezes fala-se dos programadores de casas como a Culturgest, ok? Mas não se conhece os programadores do resto do país e alguns fazem um trabalho notável em relação às suas comunidades. Aqui neste programa que abre dia 8, há uma lógica de distribuição regional por NUTS 3. Portanto, do norte ao sul do país vai haver pelo menos um teatro por cada pequenina região, desde que tenham avaliação positiva pelo júri. Mas, portanto, há essa democracia. É o exercício da democracia. Porque há trabalhos, acho que todos sabem, não é? Mas nomeadamente a comunicação social não passa essa ideia, fala de 2 ou 3 casos, aliás, sempre dos mesmos, de programadores ou de equipamentos no interior do país, sempre os mesmos, se virem bem, mas há experiências fantásticas da relação com a comunidade. Com a relação com a comunidade, espetáculos comunitários fantásticos e não aquele simulacro de espetáculos comunitários ou de envolvimento comunitário que é tudo um guião feito à partida e agora entra a comunidade. Quem é a comunidade? É talvez aquele acordeonista que está ali e que participa num espetáculo e pronto está. É a comunidade a participar. Esses equívocos também têm que ser desfeitos. Sim. E eu acho que a rede de teatro, se for bem conduzida, e eu acredito nela, não é? Há muitos anos, não é só de agora, tem aqui possibilidades imensas de trabalho que vão ao encontro de muitas preocupações que o Hugo refere neste livro. Muito bem, obrigada. Vou pegar na ideia de rede para, de alguma forma, encerrar o nosso encontro, mas também explicar que é esta diversidade deste painel hoje que mostra como este encontro entre diferentes esferas e diferentes áreas do saber e da prática tornam tão relevantes as práticas artísticas contemporâneas à luz, sabe-se lá, de que conceito para a cultura que tanto o livro do Hugo reclama. Dizer que, por um lado,
a figura do Américo nos traz este lugar de responsabilidade, de decisão política, uma linha última, mas aberta a diálogo e que é fundamental trazer para a arena. Aqui a Denise nos traz este contributo das artes visuais, que muitas vezes se comportam com uma história paralela às artes performativas, mas cujo contributo no âmbito dos serviços educativos tem sido tão valioso para todas as práticas de mediação que depois são incorporadas também na performance e nas práticas comunitárias. O Hugo, não preciso te explicar porque é que está aqui hoje, acho eu. Mas eu preciso dizer mais uma coisa. Eu deixo-te encerrar, passo o condutor. Cláudia, que de certa forma representas a academia, um lugar que aparentemente está afastado destas práticas, mas que é em torná-las laboratoriais que nos permite continuar a caminhar, e o livro do Hugo é um exemplo disso. Sai da academia diretamente para as práticas e vamos continuar a usá-lo agora como o próximo passo, e dizer que todo este perigo da participação é dizer que a apresentação deste livro era uma conversa, quando na verdade foi um diálogo entre nós, não aberto ao público, e por isso desde já peço a minha desculpa. É o perigo da participação, é instrumentalizar os oradores e depois não deixar espaço para as perguntas e respostas. Passo-te o encontro para terminar e depois seguimos para o pequeno auditório. E eu vou rematar com o aceleramento de publicar o livro. Tinha muito a ver com isto que está a acontecer hoje. O livro é só um pretexto. É só um pretexto para nós discutirmos coisas que percebemos que têm que ser discutidas, que têm que ser afinadas, que têm que ser partilhadas, e portanto fico muito satisfeito por isso e por não ter esmiuçado o livro e ele ser um bocadinho menos grosso e se calhar numa linguagem mais direta para mais cidadãs e para mais cidadãos, tendo consciência que isto só vai chegar a algumas pessoas por variedíssimos motivos. Mas queria terminar com os perigos da participação. Acho que isso é fundamental porque entronca aqui nestes últimos exemplos que o Américo tão bem deu e que acho que há alguma coisa que temos que falar. Nós utilizamos as mesmas palavras e temos uma ideia completamente distinta relativamente a essas palavras, e isso é algo que é complexo, ou então o contrário. Estamos às vezes a falar das mesmas coisas com palavras distintas, marcando aqui alguns territórios também. E eu acho que é muito relevante esta criação de um vocabulário comum, eu que venho do teatro, uma criação de um vocabulário comum não homogéneo, heterogéneo, mas que nos permita realmente estabelecer um diálogo. Acho que estamos num momento de grande gritaria em que toda a gente se tenta fazer ouvir com palavras, com narrativas politicamente corretas, e depois começamos a meter um bocadinho os pés pelas mãos. Então, acho que é um momento muito interessante, e estas práticas mostram-nos que isso é possível. Nós estamos a falar de quê? Arrumar um bocadinho a casa. Não é? A rede, se calhar, de teatros é exatamente isso. Não é? Arrumar um bocadinho a casa, perceber, e só com esse vocabulário comum é que nós realmente podemos também começar a tentar dar cada um o seu contributo, que é um contributo diferente e que tem que ser diferente, mas que pode ser complementar, em vez de estarmos sempre aqui numa competição mais ou menos implícita ou explícita. E desse ponto de vista, o perigo de instrumentalização, não é? Há muitos autores que nos falam da tirania da participação, do pesadelo da participação, e eu concordo imenso, porque a participação se tornou também num produto. E não num processo. Ou seja, nós vamos a uma televisão generalista, apanhamos com aqueles programas que parece que estamos todos a participar imensamente. Os programas são feitos pelas pessoas, pelo comum dos mortais, que conta a sua vida, que telefona 3 vezes, que parece que aquilo é feito por toda a gente e, na verdade, é feito ainda por menos pessoas do que aquilo que era feito antes de haver esta participação ilusória. E eu acho que nós corremos fortemente este risco nas práticas artísticas também, sejam elas nas artes visuais, nas artes performativas. Então, há mitos importantes de desconstruir. A ideia de que a participação gera participação por si mesmo. Não é assim. É certo que as pessoas que têm um percurso participativo em determinados contextos da vida têm mais abertura para participar. Também porque criaram uma solidez, aprenderam, experimentaram. Mas isso não é necessariamente um indicador de que a participação se gera por ela própria. E aqui tocamos em algo fundamental. É que é preciso qualidade nestes processos de participação cultural e artística.
Ou seja, não nos basta o acesso. Porque o acesso tem tanta coisa. Há autocarro, há metro, há dinheiro para pagar a senha do autocarro. Não é só as pessoas não gostam de arte e não gostam de vir assistir a coisas e não se interessam e não entendem. Bom, eu estou ávido de ver espetáculos em que não entendo nada e sinto tudo. Né? Portanto, as pessoas podem não entender e sentirem muita coisa. E isso liga-as à arte. Então, o acesso por si só não nos garante agência. E isso é algo de fundamental que nós temos que não só discutir, mas também concretizar. E, portanto, um conceito que eu tentei também enriquecer nesta discussão, neste livro, tem a ver exatamente com a qualidade da participação cultural e artística. O que é que isto é? Que dispositivos e que estratégias e que instrumentos é que nós podemos ter em consideração para garantir esta qualidade, para não termos espetáculos em que as pessoas chegam lá e no dia anterior e entram na cena final para bater palmas, porque 60 velhinhas a bater palmas é muito giro no final e traz a lágrima ao olho a toda a comunidade. Bom, ok, né? Portanto, isto é aquilo que eu chamo de uma forma provocadora num livro anterior meu de figuração comunitária. E, portanto, já agora, figuração, e eu até acho que a figuração deve ser paga aqui entre nós, portanto, porque, quer dizer, se eu não tive a mais-valia de passar por todas as fases do processo, de trazer, obviamente, um contributo que não é um contributo de um artista profissional, é um outro contributo, não é um contributo técnico. É gerar uma prática artística através de uma vivência, de uma espontaneidade. Okay? E depois estão lá os artistas profissionais para isso, para trazer outras componentes. E vão calar. Mas esta questão, porque tem a ver, eu não resisti com esse exemplo américo que deste. Está bem? Muito obrigado. Obrigadíssimo. Está bem, Raquel? Queres dar a moto para o pequeno auditório? Claro que sim. Nós agora vamos ter um concerto com a Amy. Não vos vou explicar, né? Porque a arte implica, e não é para ser explicada, portanto impliquem-se agora às 19 horas no auditório. Garanto que vai valer a pena, acho que não devo explicar muito mais, está bem? Muito obrigado pela vossa presença.